apresentação, passo a palavra ao senhor Fabrício Martins. Possui graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é gerente de extensão do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. Atuou como coordenador artístico do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, coordenador pedagógico do projeto Caminhos para a Arte e professor de dança. Olá, todas as pessoas presentes. Como você chama? Aline, vou pedir duas desculpas para você já. A primeira é que eu falo andando. Você vai ficar igual barata atômica me seguindo com a câmera. E a segunda é que você vai ver que meus slides eles têm pouco texto e muitas imagens. Então eu vou pedir para colocar bem rápido. Eu vou ter um tique nervoso de passar no final e a gente vai ver o que vai acontecer. Pode ser? Estou muito feliz por estar aqui, né? Estou muito feliz por estar nessa mesa, particularmente, porque a gente teve ali uma apresentação sobre os arcabouços legais de algumas questões relacionadas a incentivo fiscal, lei de incentivo, tivemos testemunhos sobre a atuação no mercado artístico-cultural, né, do Horizonte, de Minas Gerais, e Mário falando um pouco desses instrumentos de incentivo fiscal da cidade de Belo Horizonte. E eu vou tentar abordar com vocês um pouco sobre como que funciona essa produção cultural e falar também um pouco sobre a elaboração de projetos. E aí, como o Mário é um avaliador da Fundação Municipal de Cultura, ele pode me dar uma nota depois para ver se a minha fala vai ajudar na elaboração dos projetos. Mas aí a gente tem que já foi. Já foi? Então é só uma consultoria. Pode passar. Então, começando com quem sou eu. Fabrício Martins, já foi apresentado. Estou... pulou tudo. Tinha uma animaçãozinha bonitinha. Não, tá tudo bem. Pode passar. Eu sou, então, o gerente de extensão da Fundação Clóvis Salgado. Nós temos uma escola de arte dentro do Palácio das Artes, não sei se vocês sabem, uma escola muito grande. Temos mais de 1.000 alunos matriculados nos cursos de artes visuais, dança, teatro, música e tecnologia da cena, que engloba as artes dos bastidores da cena: luz, cenário, figurino e sonoplastia. E o Palácio das Artes é um dos maiores equipamentos culturais da América Latina. A gente tem um grande teatro para 1.700 pessoas, 2 teatros de bolso, 7 galerias de arte, um cinema gratuito, 3 corpos artísticos, orquestra, coro sinfônico e companhia de dança, e o Cefart, que é o Centro de Formação Artística e Tecnológica. Então é uma coisa gigante, assim, as pessoas passam na porta e não sabem disso. E várias das atividades que a gente oferece lá são gratuitas, inclusive com políticas públicas de Estado, de fomento para levar grupos de teatro, de música e algumas políticas mais, digamos assim, favoráveis e enfim, que viabilizam mesmo alguns projetos artísticos que acontecem lá. Além disso, a gente também gera Serraria Souza Pinto, a Câmara 7, existe o Centro de Produção, que fica lá em Sabará, que é um centro de produção técnica, e a Escola de Música do Cefart, que fica como chama aquele negócio? Praça da Liberdade. Aquele negócio. E além disso, eu sou Circuito da Liberdade. Eu sou dançarino, eu tenho um grupo de dança chamado B-Hoppers, um grupo especializado na linguagem do Lead Hop, que é uma dança dançada com jazz. Não é aquele jazz de whisky, é o jazz dançante animado de Louis Armstrong. Eu dirijo, coreógrafo, ensaio, produzo, danço, e eu sou quadrinista também. Escrevo histórias em quadrinhos, trabalho também na Casa dos Quadrinhos, que é uma escola de artes visuais subida via João Pinheiro. Também produzo, faço curadorias de exposições, etc. Então a gente faz um pouquinho de tudo. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa produção cultural. A produção cultural, e aí a estrutura da minha apresentação vai ser um pouco isso. A gente vai falar sobre o que é essa produção cultural. A gente vai falar um pouco dessas etapas de pré-produção, produção e pós-produção, com uma perninha ali na elaboração de projetos, que é tão importante. Então, o que é produção cultural? Não vou entrar em conceitos, vou jogar aqui umas coisas bem
de conhecimento geral. Inclusive, durante a minha apresentação, eu vou falar várias obviedades. Na produção cultural, a gente costuma dizer que o óbvio tem que ser dito pelo menos 3 vezes, para garantir que toda a equipe está alinhada. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui também. Então, o produtor cultural é aquela pessoa que planeja, organiza, coordena qualquer tipo de evento cultural. Ela é a ponte entre a parte técnica e a parte artística. E, às vezes, essa ponte é longa e difícil de ser unida. Você está trabalhando com diretores, artistas que querem enlouquecer no palco, no estúdio, e se tem limitações técnicas. A gente tem que fazer essa tradução para os dois lados. Além disso, a produção cultural também é a primeira pessoa a chegar e a última a sair, seja qual evento ou atuação cultural que você for fazer. E a gente está ali para resolver problemas, porque acreditem, os problemas existirão. Em mais abundância que você gostaria, e quando você menos espera. Então a gente tem que se virar nos 30. E qual tipo de evento que esses produtores culturais vão atuar? Ou qual tipo de atividade artística? Dezenas de milhares. A gente pode atuar, seja na produção de um show musical, de um espetáculo de dança, de teatro, organização de feira, exposição, no audiovisual, lançamentos de livros, feiras culturais e por aí vai. Né? O produtor cultural, a produtora cultural, se vira nos 30 para fazer o que for possível. E para conseguir se virar nos 30 e resolver todos esses problemas que a gente enfrenta, a gente tem que ter uma pré-produção bonitinha, alinhada. No que consta essa pré-produção? A pré-produção vai ser ali o alicerce do seu projeto. Ele tem que estar bem embasado, ele tem que estar bem construído para ele não desandar lá na frente. E para isso acontecer, um dos pontos mais importantes é a elaboração de projetos. Nessa elaboração de projetos, né, você tem que ter o panorama geral de tudo. A gente vai falar das coisas que tem que ter. O produtor cultural também atua na captação de recursos, algumas pessoas falaram aqui bastante, né? A pessoa que bate lá na porta das empresas, da secretaria, para pedir dinheiro, e descobre que a secretaria não tem dinheiro nenhum. Então a gente tem que fazer esse trabalho também. E é importante a gente falar que o seu projeto cultural, ele nem sempre ele vai se encaixar perfeitamente naquela fonte de recursos que você está batendo na porta. É por isso que a gente precisa ali criar um projeto Coringa. O projeto Coringa é aquele projeto que ele tem as linhas gerais que qualquer projeto precisa ter, mas ele pode se adaptar facilmente. Além disso, esse projeto Coringa é importante também, porque a gente pode escrever esse projeto independente da fonte de recursos que você vai pegar. Quando a gente trabalha com fundos estaduais, municipais, etc., às vezes o prazo para escrever um projeto é muito curto. Mas você sabe que não importa a fonte, você vai precisar de uma apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, local, cronograma, equipe e planilha financeira. Isso é igual para qualquer lugar. Não importa se você vai bater, né, na porta da FAB, da prefeitura, do estado, você vai precisar dessas informações. Então você pode antecipar isso e na hora que lançar o edital, você adapta o seu projeto para o que aquele edital está precisando. E assim você consegue ter um cardápio de projetos. Isso é legal também, que você, sei lá, você vai fazer um espetáculo de teatro. Você escreve o seu projeto de um espetáculo. E aí lança um edital de audiovisual. Você pode adaptar o seu projeto de uma peça de teatro para virar uma curta-metragem. Então você precisa dessas coisas bem alinhadas para conseguir se adaptar. A apresentação do projeto é aquele headline, é a manchete do jornal. Nessa apresentação você tem que conquistar a pessoa, falar o que você veio e o que você vai fazer. Os objetivos, você tem que responder algumas perguntinhas, né? O que é o seu projeto, o que ele vai fazer, quando ele vai ser realizado, para quem e como. Nem sempre precisa responder tudo, mas pode saber que esses 5 Ws e 1 H, como fala ali, é primordial para isso. A justificativa, você tem que mostrar, né, o que você está ali para fazer. Você tem que apresentar como que é o cenário da situação e o que o seu projeto vai fazer para resolver aquilo. Então, você vai fazer um projeto
na periferia de Belo Horizonte, porque você detectou que ali não tem um teatro e você precisa levar a arte para as ruas, fazer um teatro de rua, fazer um projeto de festival musical, você fala como que é esse cenário e como que seu projeto vai ajudar para criar uma situação melhor. O público-alvo, né, é óbvio, está na cara, é para quem que se destina o alvo daquele projeto, onde você quer mirar, que tipo de público, que tipo de faixa etária, quais as pessoas que ele vai atender, e ele está muito relacionado também ao local em que isso vai ser realizado. E vocês concordam comigo que o mesmo projeto, por exemplo, um espetáculo musical, se ele fosse ser apresentado no Palácio das Artes, ele é completamente diferente de um projeto que vai ser apresentado no Mineirão, ou na Esplanada do Mineirão. Isso muda significativamente sobre a trilha sanitária, sua equipe, quem que você quer atingir, o público-alvo e por aí vai. Isso tem que estar muito claro no seu projeto. Colocar lugares hipotéticos e não ser claro nisso, você vai perder pontos, né? Você vai apresentar algumas fragilidades no seu projeto ali. O cronograma é super importante e quando a gente trabalha com projetos artísticos, essa é uma parte que trava, porque o processo criativo não pode ser limitado por datas, por prazos e etc. Mas é importante a gente construir esse cronograma para ter os marcos do projeto e quando a gente trabalha com financiamento público, isso é mais importante ainda. Muitos projetos têm prazos para serem executados, para ter prestação de contas e por aí vai. E isso é legal também porque ajuda, né, os artistas aí, né, temos muitos artistas por aqui, às vezes a gente pira no processo criativo e não sai nunca mais. Então é legal ter esses marcos também. E equipe. Equipe é super importante também. Porque, por mais que você seja um Orson Welles da vida e saiba fazer um pouco de tudo, você precisa se cercar de pessoas com habilidades diferentes que vão te ajudar a atingir o seu objetivo final. Você não pode colocar lá no seu projeto falando que você é produtor, diretor, coreógrafo, ensaiador, preparador cultural, corporal, vocal e etc. Porque senão você é uma equipe. E não é bom você ter uma equipe, por mais que você saiba tudo. E o produtor ele tem que saber um pouco de tudo, né? Porque, como eu disse, ele vai fazer a ponte. Mas ele não pode assumir tudo sozinho. Tem que acreditar na equipe, tem que reunir com a equipe, joga elas no campo para trabalhar. E por fim, a planilha financeira. Que aí é quanto você vai pagar para todo mundo, né? Pensando sempre em preços justos, né? E para as pessoas trabalharem com dignidade. Tem muitos artistas que eles investem dinheiro do próprio bolso no projeto. E isso é muito ruim, né? A gente fica ali dependendo de um retorno físico, de uma bilheteria, de um retorno de vendas de livro, e às vezes esse retorno vai surgir lá na frente. As políticas públicas elas são muito importantes nesse sentido porque garantem um pouco de dignidade para os artistas e todos nós consumimos arte, né? Então, vamos pagar justo aí na nossa equipe. E aí a gente vem na nossa pré-produção, né? O que é importante a gente saber nessa pré-produção, pensando aqui principalmente em eventos, enfim. A produção cultural é aquela pessoa, aquela equipe que ela não precisa saber tudo, mas ela tem que saber quem sabe. Então a gente tem que ter na nossa agendinha ali os contatos de qualquer pessoa que vai nos ajudar a desenrolar as coisas necessárias. Vamos passar. Na pré-produção você vai fazer o seu planejamento, e aí a dica, não faça o planejamento sozinho. Se você está produzindo um projeto, você não sabe de tudo, a gente falou antes da importância da equipe, então traz a equipe para a mesa. Essa equipe vai apresentar e vai apontar problemas e questões frágeis no seu projeto que sozinho talvez você não consiga. E às vezes são as coisas boas, que como público a gente tem uma visão, mas quem está nos bastidores tem outra. Essa visão dos bastidores que vai conseguir identificar problemas a tempo e te salvar lá quando você estiver resolvendo o pepino na hora do evento, na hora da produção, do teatro, da apresentação de dança e etc. Além disso, é nessa pré-produção também que você faz a curadoria. Aqui eu estou falando de curadoria, mas pode ser direção, por aí vai.
que é quando você vai fazer o seu recorte artístico daquele projeto. Saber as pessoas que tem que convidar, o tipo de enfoque, o tipo de recorte que o seu projeto vai fazer. Isso vai definir muito a cara do projeto. Isso tudo tem que ser feito com o máximo de antecedência possível. Existem etapas da pré-produção que você vai fazer a pré-produção até no dia da sua atividade artística, mas a curadoria tem que ser feita muito antes. É aqui que você vai definir o seu plano de divulgação também. E mais uma vez, essa é uma coisa muito importante. Eu estava falando mais cedo que assim, a gente concorre muito com muitas coisas acontecendo na cidade. Então isso tem que estar bem estabelecido. E cada vez mais esses mecanismos de divulgação eles têm mudado. A gente fala muito que às vezes assim, uma mega exposição na capa do Jornal Estado de Minas, às vezes atinge menos pessoas do que R$200 de funcionamento nas redes sociais. Então esse plano de divulgação ele tem que ser bem definido e estruturado, porque isso vai impactar na obtenção do seu público-alvo. E quando está lá na produção artística e as coisas dão errado, normalmente as pessoas falam: teve algum problema de divulgação, por isso que o público não veio. Isso pode ser sanado com esse planejamento anterior. E aí é importante pensar na sua equipe de ter uma assessoria de imprensa. Por mais que você seja espertinho nas redes sociais, por mais que você possa mandar e-mails para uma pessoa, é impressionante a diferença que faz ter uma assessora de imprensa profissional te ajudando nessa divulgação. De verdade. Pode passar. É na pré-produção que você faz as compras e contratação da equipe toda, compra de materiais e tudo mais, e esse planejamento nos ajuda, como eu disse, saber se você tem que comprar com 3 meses de antecedência, 1 mês, ou na hora. Por exemplo, a gente está produzindo um espetáculo de dança lá no Cefarte agora. A gente pegou toda a lista de materiais e mandamos comprar tudo. E aí a gente falou: opa, pera aí, existe um item aqui que é compra de 10 quilos de pétalas de rosa. A gente não pode comprar essas pétalas de rosa agora, porque o espetáculo é daqui a 1 mês. Se a gente comprar agora, elas vão chegar no espetáculo toda preta. E elas precisam estar vermelhas. Então segura isso, que a gente vai comprar na semana do evento, 2 dias antes. Mas você tem que ligar para o comprador e já alinhar. Você reserva aí um saco de 10 quilos de pétalas de rosa que a gente vai precisar, para também não ficar no desespero de não achar isso na hora. Pode fazer. É importante listar tudo que você vai fazer, principalmente quando está chegando os dias da sua atividade artística. Eu trabalho com uma produtora lá no Cefarte, que ela faz uma lista de produção que chama de minuto a minuto. Primeira vez que eu vi ela fazendo isso, eu falei: você é louca. E se o evento vai acontecer lá? Se o evento vai começar às 2 horas, ele vai até às 8, ela vai começar às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, vou chegar. 8h05, eu vou abrir minha sala. 8h07, eu vou ligar para os produtores que ainda não chegaram. E era uma lista enorme. Eu falei: putz. Mas no final eu vi que ela tinha controle absoluto de tudo que estava acontecendo. Eu nunca fiz o minuto a minuto, que eu acho que é exagero ainda. Mas eu tenho que reconhecer que essa lista dela ajuda bastante. Vai passar. E aí chega o evento, né? Chega a atividade artística em si, que você vai realizar. E aí os corres são outros. E aí não importa qual evento que vai acontecer, né? Seja aí espetáculo, exposição, vai ter muito corre. E por causa disso, a melhor dica do mundo: quem trabalha com produção tem que vestir roupas confortáveis, né? Se a gente pudesse receber por quilômetro andado, seríamos todos muito ricos. E é assim mesmo, pode passar. E a gente também precisa, eu coloquei aqui a famosa pochete de produtor, que eu acho que todo mundo já viu isso, em festival tem muito, mas qualquer evento tem. Que é a pochete que você vai encontrar tudo, mas não precisa ser uma pochete. Às vezes é uma sala, às vezes é um QG, que você separa tudo, dá nome para tudo, bota etiqueta, porque às vezes não vai ser você que tem que correr na sala para salvar e achar pilha porque o microfone parou de funcionar. Às vezes vai ser um assistente, às vezes vai ser um voluntário que deu azar de passar na sua frente quando você está desesperado. Você fala: corre lá na sala e pega a pilha para mim.
Então isso tem que estar tudo bastante organizado. É o cinto de utilidades, no caso. E a gente tem que saber também receber e direcionar a nossa equipe. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem que delegar. Um bom produtor, uma pessoa que trabalha com produção cultural, tem que delegar. E aí a gente volta sempre na importância de ter uma equipe de confiança. Se você está carregado de uma equipe que sabe que você vai corrigir o problema delas, nem chama. Fique em casa. Vem trabalhar com a gente e quem a gente sabe que pode deixar bomba, você pode seguir correndo. Produção cultural tem que ser aquela pessoinha que fica ali, ó, gritando na frente do barco sem parar. Vai, vai! E não a pessoa que está remando. Ela vai remar também. Porque você tem que carregar a mesa na hora H. E aí uma parte que qualquer projeto esquece é a questão do registro. E eu não estou falando de registro de foto de celular. Essa também é importante. Mas é de registro profissional. Você é uma pessoa dedicada a tirar fotos, a editar essas fotos ou filmar. Faz toda a diferença do mundo. Porque quando você acaba o projeto, às vezes tem projetos muito maravilhosos que são perenes, que acontecem só ali. Você tem que ter um registro disso, você tem que divulgar isso depois. Meu grupo de dança, a gente teve a sorte de contar com um bailarino que também era fotógrafo. Eu perdi a conta de quantos trabalhos que a gente pegou, porque as pessoas veem a foto do Gilberto, do Juba, e acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Já aconteceu mais de uma vez, assim, eu lembro de uma vez que a gente foi contratado pelo Sesc de São Paulo para fazer uma série de ações no interior, em Lindy Hop. Quando eles ligaram para a gente, eu joguei a real. Falei, gente, vocês estão contratando a gente? Mas tem muita gente em São Paulo que faz isso também. Vocês não querem conversar com eles antes? Não, eles falaram, a gente quer vocês. Por causa, a gente acompanha as fotos suas, os registros, os vídeos que vocês fazem e são espetaculares. A gente foi. Isso é super importante, de verdade. Pode passar. E aí vem a pós-produção, que também tem a ver com essa coisa de registros. Né? Aí você vai fazer a sua execução financeira, pagar todas as suas dívidas, fechar o caixa, muitas vezes você precisa de uma conta bancária exclusiva para garantir que você não vai misturar isso com as suas questões pessoais. E você vai fazer a sua prestação de contas. E aí, gente, eu juro que isso não foi encomendado, tá? Porque a gente está aqui na Faculdade de Direito. Tem o Raian na mesa. Mas você tem que chamar para o seu projeto cultural, pode passar, uma assistência jurídica e uma contábil. Passa um e-mail depois, pessoal. Porque é isso, assim, é muito importante você estar amparado nos contratos e é muito importante você saber fazer a prestação de contas da forma apropriada. Sabe? Você não quer ter que devolver o dinheiro depois que você gastou, porque você não emitiu uma nota fiscal direito, não pegou um dado importante. E não adianta chorar as mágoas depois que a coisa já passou. Já foi pro saco, tem muita gente que tem que devolver o dinheiro e aí tem que pagar do bolso. Então chamem assessorias jurídicas e contábeis para os projetos. A questão da avaliação é muito importante. Eu sei que a arte nem sempre é mensurável, mas a gente tem que fazer esse esforço, saber quantas pessoas que assistiram, se elas gostaram, se elas gostariam de ver de novo, passar questionário, ter esse retorno numérico. É importante para mensurar o seu projeto, até mesmo para te ajudar a fazer outras versões, identificar onde está o ponto fraco, onde está o ponto positivo. Muitas vezes a gente falha nisso. E é legal fazer um relatório também de tudo isso. E para isso aquele registro é super importante. Você tem que ter físico a coisa e divulgar também, joga para o mundo, pode passar. E aí algumas dicas finais, né, para a gente conversar aí sobre a nossa produção e elaboração de projetos. Super genéricas minhas dicas. A primeira delas, não queira salvar o mundo com seus projetos culturais. Às vezes a gente quer fazer uma coisa assim super revolucionária que vai resolver os problemas da cultura em Belo Horizonte, quando às vezes você só quer criar um espetáculo de dança, sabe? Bem feito. Foca nisso que você quer fazer, que você pode fazer, ao invés de enlouquecer. Nem que seja o primeiro passo. Depois que você já estiver muito experiente, já for um produtor aí, ó, gabaritada, aí você
enlouquece, Festival Internacional, de sei lá o quê, mas é sempre importante começar pequeno. O seu projeto ele não precisa ser inédito, ele só precisa ser um projeto bem escrito, bem planejado, e ele não precisa ser impecável conceitualmente. Você não precisa gastar os seus 30 dias para escrever o projeto lá para o Fundo Municipal, desde o dia que lançou o edital. Você não precisa gastar 25 deles pensando na linha perfeita do seu projeto. Pensa simples, escreve e vai embora. Senão a gente trava e não consegue fazer nada. Então, basta ter uma boa ideia para escrever um projeto cultural, né? E aí uma dica que eu acho muitíssimo importante, vou olhar para o Mário quando eu falo. O Mário foi avaliador de projeto por quanto tempo? 6 anos. Principalmente quando a gente trabalha com editais públicos, quando a gente envia esses projetos, os avaliadores, que são os nossos heróis e piores inimigos ao mesmo tempo, é um trabalho muito cruel para eles. Porque ele não está avaliando só o seu projeto. Às vezes ele avalia 50 projetos em um dia. Sei lá, não sei se é isso. Mas eu sei que são muitos. Então, quando você faz um projeto que vai além daquele Word excelentíssimo, com espaçamento tudo abacalhado, se você capricha no visual, coloca cores, atenta para a questão estética, é um baita de um respiro aos olhos para quem está avaliando. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que um projeto bonito vai ser avaliado mesmo se for ruim. Seu projeto tem que ser bom. Mas quando ele tem um visual bacana, isso vale 7 vezes mais quando você está a fim de patrocínio, aquele projeto ele fica na memória da pessoa e dá um respiro para quem está avaliando. Você vê os 12 projetos, aí vem um que salta aos olhos. Esse projeto vai ter um lugarzinho especial no coração de quem está vendo, acredite. Outra dica importante é não ter medo do Excel. Eu sei que muita gente tem, mas é uma ferramenta maravilhosa que salva vidas, de verdade. Excel, planilhas financeiras e tudo mais. Todo mundo tem que saber um pouco disso. Leiam muitos editais, marquem, sigam as páginas de redes sociais, secretaria, Estado e entidades que você sabe que lançam editais, é tudo. Que às vezes, principalmente se você está trabalhando com os projetos Coringa, você consegue achar essas pistas de onde você pode enviar. E além disso, se informar. Ele tem 2 imagens que eu acho muito legal, que são 2 livros lançados. O primeiro é o Avesso da Cena, o projeto do Rômulo, que é um livro sobre a elaboração de projetos de gestão cultural maravilhoso. E essa aqui na direita é uma apostila do Senai. Sesc Senai? Não sei. Que é uma apostila de projetos culturais. Ela é gratuita, está disponível na integralidade na internet e é maravilhosa. Então informe-se, procure saber de muitas dicas. E aí, já indo para o fim, é muito importante respeitar o trabalho dos outros, dos profissionais que você está atuando. Não é porque você é o produtor, ou porque você é o diretor, ou é o curador, que você vai passar por cima das pessoas. Às vezes a gente enlouquece, não corre, mas a gente tem que saber o seu espaço, o seu lugar de cada um, respeitar a sua equipe e principalmente não além disso, formalizar os seus acordos, como eu disse, a importância da prestação, da assessoria jurídica. Muitas vezes a conversa fica no papo e você vai formalizar isso lá no final do processo, a pessoa já fez uma cacetada de coisas e não vai concordar com o dinheiro que você tem disponível, porque ela fez muito mais do que você falou que ia fazer. Mas no WhatsApp você falou que era para fazer isso, isso e isso. É importante formalizar tudo isso, colocando o papel a assinar. E por isso é importante fazer sempre mais, fazer o correto e não o mais fácil. Isso faz toda a diferença, seja na sua conta do terapeuta, seja na prestação de contas, ou seja no seu sucesso por aí como produtor cultural. É isso. Qualquer dúvida? Fabrício Martins no Instagram e Fabrício Martins @fcs.mg.gov.br.